Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o uso da água. E durante esta pesquisa, eu me deparei com uma notícia que me impactou bastante. Um grupo de jovens resolveu fazer uma competição para saber quem era capaz de beber mais água. Durante a competição, uma jovem passou mal, foi levada às pressas ao hospital, entrou em coma e veio a óbito. Depois de uma investigação cuidadosa por parte dos médicos que a atenderam, descobriu-se que a única causa provável da morte desta jovem foi porque ela bebeu água em excesso. Este incidente me levou a estudar com mais profundidade o tema da temperança. Até que ponto é importante ser temperante? A melhor definição que eu encontrei para temperança foi esta: temperança significa se abster do que é mal e usar com moderação o que é bom. Isto quer dizer que uma coisa boa, se levada ao excesso, se consumida em excesso, pode se tornar prejudicial ao ser humano. Por outro lado, a definição mais adequada de intemperança é esta: intemperança significa usar o que é mal e usar o que é bom de maneira imoderada. Ou seja, coisas boas, quando são usadas de maneira imoderada, podem ter resultados semelhantes a coisas ruins usadas de maneira regular. Isto quer dizer que você pode ser intemperante fazendo o que é certo. Coisas boas como o comer, o beber e o trabalhar, se levadas ao excesso, acabam se tornando prejudiciais à nossa vida. Temperança é uma palavra que significa guardar o equilíbrio. A pessoa temperante é uma pessoa equilibrada. Ela conduz a vida de maneira equilibrada. Quando as pessoas são recém-convertidas ao Evangelho, elas costumam fazer muitas perguntas. Na minha região, por exemplo, é muito comum perguntas do tipo: isto pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Estas perguntas são feitas com muita frequência. Nos dias de Ellen White, com base em seus escritos, é possível perceber que uma pergunta foi feita. E a pergunta foi: intemperança é pecado? Usar o que é bom de maneira imoderada é pecado? Pelas declarações de Ellen White, é possível perceber que não existia um consenso na época. Havia alguns que achavam que não, que a intemperança não tinha nenhuma relação, não afetaria nem de maneira positiva, nem de maneira negativa o relacionamento da pessoa com Deus. Mas outros achavam que não, que como cristãos nós precisamos ser temperantes. Precisamos evitar o que é mal e usar o que é bom com moderação. Até mesmo hoje, há aqueles que acreditam piamente que não existe nenhuma relação entre intemperança e bom relacionamento com Deus. Não existe relação entre intemperança e uma vida espiritual satisfatória. Eles até se ofendem quando este assunto, o assunto da temperança cristã, é levado ao púlpito. Mas há outros que pensam justamente o contrário. Há aqueles que acreditam que o assunto da temperança cristã deve sim ser levado ao púlpito. Os membros da igreja precisam de orientação a este respeito. Algumas pessoas até reconhecem que no aspecto da saúde, ser temperante é necessário. E neste aspecto, eles concordam com Ellen White. A fim de preservar a saúde, é necessário temperança em todas as coisas. Temperança no trabalho, temperança no comer e no beber. Mas essas pessoas param por aí e não concordam, por exemplo, com Ellen White neste ponto.
Nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde para os que amam a pureza e a santidade possam saber como usar com discrição as coisas boas que Ele lhes proveu e para que, ao exercerem a temperança na vida diária, possam ser santificados pela verdade. Para Ellen White, praticar a temperança seria essencial para o povo de Deus compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. E você? O que você acha? Os que não pensavam assim, Ellen White descreve-os como estando iludidos a este respeito. Ninguém que professe piedade se refira com indiferença à saúde do corpo, iludindo-se a si mesmo com o pensamento de que a intemperança não é pecado, nem afeta a sua espiritualidade. Ao comentar sobre a vida de João Batista, Ellen White o descreve como sendo estritamente temperante. E Ellen White o apresenta como um modelo daqueles que estarão se preparando para a segunda vinda de Jesus. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. É por esta razão que Ellen White cria que todos aqueles que quisessem aperfeiçoar a santidade, aperfeiçoar o caráter, se preparando para a volta de Cristo, deveriam aprender as lições da temperança. Ou melhor, deveriam aprender a ser temperantes. Ela afirma que esta disciplina, ou seja, a temperança, seria essencial para fazer com que eles fossem habilitados a compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. Existe um pensamento que diz que saber e não fazer é igual a não saber. Ou seja, Deus deseja que nós sejamos habilitados, preparados para compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. E neste aspecto, a temperança tem o seu lugar. Quando lemos em Gálatas 5, 22 a 23 sobre os frutos do Espírito, a versão Almeida corrigida traduz a palavra domínio próprio como temperança. Ou seja, domínio próprio é sinônimo de temperança. Temperança é sinônimo de domínio próprio. Ou seja, essas duas palavras são palavras sinônimas. Nos dias atuais, onde somos o tempo todo tentados ao excesso, onde somos estimulados o tempo todo a usar o que é mal e a usar de forma imoderada o que é bom, precisamos estar cientes dos males que a intemperança pode nos provocar. A intemperança, ela vai ter como efeito debilitar o organismo, debilitar a mente humana e tornar a mente humana incapaz de compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. É bom entendermos que a intemperança não é um pecado, mas pela prática da intemperança nós nos tornamos vulneráveis às tentações de Satanás. Satanás vai encontrar brechas em nossa vida e quando ele vier com as tentações, vai ter, de certa forma, o seu trabalho facilitado para nos derrotar. E esta não é, meu irmão, minha irmã, esta não é a vontade de Deus para nós. Isto quer dizer que, como cristãos, nós temos que ter duas preocupações. Precisamos evitar o pecado, mas além de evitar o pecado, precisamos evitar práticas que nos tornam vulneráveis às tentações e ao pecado. Não basta só resistir às tentações, é preciso também se prevenir contra os ataques do inimigo, evitando ficar fisicamente e mentalmente debilitados e dessa forma vulneráveis aos ataques do inimigo. É neste aspecto que, segundo Ellen White, a temperança, ou seja, a virtude de se abster do que é mal e usar com moderação o que é bom, precisa ser
aprendida pelos que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus. E eu espero que eu e você venhamos aprender e praticar as virtudes da temperança. Que assim como Paulo, possamos ter em mente que assim como um atleta em tudo se domina, e aqueles se dominam para obter uma coroa corruptível, nós devemos fazer o mesmo, sendo que o nosso alvo é maior, é mais sublime. Nós temos como alvo uma coroa de glória, uma coroa eterna. E o objetivo nosso, ao sermos temperantes, não é alcançarmos a salvação por meio da temperança, mas através da prática da temperança nos colocarmos em uma posição onde Deus pode atuar de maneira eficaz em nossa vida, poderá nos habilitar para sermos uma bênção para Ele, para a nossa família, para a igreja, para a sua causa aqui na terra. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.